Você lutou tanto, e agora, quando a linha de chegada aparece na distância, tudo parece mais pesado. A última curva da estrada te exige um fôlego que não sobra, o passo que antes era firme vacila, a oração que vinha fácil parece cansada. Se hoje você sente que não tem mais forças, escute com atenção. Você não chegou até aqui para parar agora. A transformação que você espera pode estar a um passo, e é exatamente nesse ponto que o inimigo aperta, tentando fazer você desistir. Percebeu isso? Essa sensação tem nome e estratégia por trás. Não é apenas desgaste físico, nem sinal de fracasso moral. É uma investida. Quando a promessa está próxima, as correntes ficam mais apertadas. Quero caminhar com você agora, identificar o que está acontecendo e dar ferramentas práticas, com a palavra de Deus como guia, para que você resista, se reerga e marche até a vitória. Se essa palavra já toca seu coração, inscreva-se e deixe um like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Você precisa saber de uma coisa desde o início: cansaço profundo, dúvidas repentinas, comparação que corrói a alegria e distrações que desviam seu foco não são sempre fruto do acaso. Muitas vezes, especialmente quando estamos próximos de algo que Deus prometeu, essas experiências são táticas que visam nos paralisar. Hebreus nos lembra que é necessária perseverança para cumprir a vontade de Deus e receber a promessa. Em outras palavras, perseverar não é o mesmo que forçar com todas as suas forças sem descanso. Perseverar é permanecer fiel, mesmo quando a fadiga quer roubar a fé. Quando o corpo fraco dispare, a fé é chamada a dizer: persevero. Quando a mente sussurra: e se eu interpretei errado? A esperança é chamada a confirmar: Deus falou, Ele é fiel. Não é uma questão de mérito humano que garante bênçãos como se fossem troféus. É a dinâmica da caminhada com Deus. A prova que atravessamos forma em nós maturidade, fé e testemunho. Gálatas nos lembra que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Não porque merecemos por esforço, mas porque Deus é justo em cumprir aquilo que prometeu para quem persevera. Permita que eu descreva com mais cuidado como essas estratégias agem. O inimigo conhece nossos pontos mais frágeis e costuma operar por meio de padrões previsíveis. Exaustão que drena internamente, dúvida que distorce a percepção, comparação que rouba a identidade, distração que desloca a atenção, ataque à identidade que nos faz esquecer a chamada. Cada uma dessas táticas funciona como uma pequena corrente. Sozinhas parecem inofensivas, juntas imobilizam. Exaustão. Ela não aparece apenas como solo. É uma sensação que gira em torno do vazio. Você acorda e a motivação não reage. As tarefas espirituais se tornam pesadas. A palavra que geralmente te alimentava parece seca. Essa exaustão é perigosa, porque corrói a memória das confirmações que Deus já deu. Lembra daquela vez em que você orou e algo mudou? Lembra daquela pessoa que teve uma conversa com você e confirmou o chamado? O inimigo quer apagar essas lembranças, porque quando esquecemos o passado de Deus conosco, fica mais fácil aceitar o não consigo mais. Dúvida. Tem uma passagem direta em Tiago que nos alerta: quando pedimos, devemos pedir com fé, sem duvidar. A dúvida não é apenas um pensamento passageiro, é uma tempestade que mistura medo e incerteza até transformá-los em paralisação. Ela parte de pequenas perguntas: será que é para mim? Será que foi impressão? E vai crescendo, porque a dúvida encontra um solo fértil na exaustão. Se você se pega pedindo a Deus e ao mesmo tempo duvidando, saiba que isso não é vergonha, é um campo de batalha. Tiago orienta: peça em fé. A fé não elimina as perguntas, mas confere uma tensão diferente ao coração. A fé permanece, mesmo com perguntas. Comparação. Olhar para a vida do outro e medir a sua própria jornada gera corrosão. A comparação funciona como lente que amplifica as falhas e minimiza os progressos. Ela troca a sua linha de tempo pela linha de outra pessoa e te faz esquecer que cada chamado tem ritmo próprio. Quando você começa a se comparar, o inimigo celebra, porque tirar seu foco de Deus e do que Ele falou sobre você é maneira eficiente de provocar desistência. Lembre-se, a Bíblia não nos chama a olhar para o vizinho como padrão, mas a olhar para Cristo e cumprir nosso chamado. Distração. Nem toda coisa que aparece diante de você é maligna. Muito do que distrai parece até legítimo e necessário. Mas 1 Coríntios nos lembra da importância de viver sem tantas inquietações que nos afastem do que é essencial.
Distração pode ser trabalho legítimo que se torna sobrecarga, pode ser relacionamentos que demandam prioridade indevida, pode ser uma busca por conforto que se torna fuga. O sinal de alerta é quando a rotina estrangeira rouba seu tempo de oração, de leitura da palavra, do silêncio com Deus. A distração sutilmente reduz a resistência espiritual. Ataque à identidade. Este talvez seja o mais cruel. O inimigo tenta redefinir quem você é. Ele sussurra que você não é digno, que o chamado era para outra pessoa, que seus erros te definem. Essa estratégia corta pela raiz, porque se você perde a convicção da identidade em Cristo, perde o chão para continuar. Mas a verdade bíblica é firme. Em Cristo você tem nova identidade, chamada perdão, propósito. Não se deixe enganar por uma narrativa que veio para roubar, matar e destruir. Sua identidade está em Deus. Percebe agora? Esses ataques aparecem na última curva, porque muitas vezes Deus permite um acerramento da luta para revelar e purificar o que havia de inseguro na sua fé. Isso não é punição, é lapidação. E tal como referentes bíblicos nos orientam, há como resistir. Vamos então para o fundamento prático que a Escritura nos dá. Hebreus 10:36 nos lembra que é preciso perseverança para cumprir a vontade de Deus e receber a promessa. Não é uma instrução vazia de emoção. É um princípio prático. Perseverança envolve permanecer na direção certa, mesmo quando o combustível falha. Gálatas 6:9 é o encorajamento direto. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos. Tiago 1:6 adverte sobre a fé ao pedir. 1 Coríntios 7:35 nos orienta sobre viver livres de inquietações que nos tirem a sobriedade. E Efésios 6:11-13 exorta a revestir-nos da armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Com essa base, proponho passos concretos, práticos e pastorais. Disciplinas simples que você pode começar a viver hoje mesmo. Elas não são fórmulas mágicas, são hábitos espirituais que colocam você numa posição de resistência e abertura à graça. 1. Admita o cansaço sem culpa. Reconheça: estou cansado. Dizer isso a Deus e a alguém de confiança libera a pressão de fingir. A fé que persevera não se esconde por vergonha, ela é transparente. Faça um inventário honesto. O que pesa mais agora? O corpo, a mente, a alma. Nomear é o primeiro ato de libertação. 2. Relembre as confirmações. Pegue papel e caneta. Escreva momentos em que a voz de Deus se fez clara, promessas que foram entregues, portas que se abriram. Quando a memória é renovada, o desânimo perde terreno. Se você tiver uma caixa de lembranças espiritual, cartas, versículos que tocaram, testemunhos, abra. Memórias de fé alimentam a perseverança. 3. Reduza comparações ativamente. Evite passar tempo excessivo em redes sociais ou ambientes que provocam comparação. Substitua esse tempo por leitura curta da palavra ou por ouvir uma pregação edificante. Se a comparação é um hábito automático, imponha limites práticos, horários, períodos de detox digital, momentos de encontro real com irmãos que te sustentem. 4. Proteja seu tempo com Deus. Não fale apenas sobre oração. Estabeleça micro-rituais diários. 5 minutos de entrega pela manhã, leitura de um salmo à noite, uma frase de gratidão ao longo do dia. Esses pequenos encontros reconstroem resistência. Lembre-se do conselho de 1 Coríntios 7:35 sobre não permitir que inquietações nos tirem da atenção ao essencial. 6. Revestir-se da armadura de Deus. Efésios descreve elementos práticos: verdade, justiça, preparação do evangelho nos pés, fé como escudo, salvação como capacete, a espada do Espírito. Não transforme essa imagem em misticismo, entenda como práticas concretas. Verdade, viva com sinceridade. Justiça, não se comprometa moralmente por atalhos. O preparo dos pés, esteja pronto para avançar com a boa notícia, mesmo em pequeno passo. Use a Escritura como espada. Memorizar um versículo que confronta sua dúvida é um escudo contra ela. Faça isso de maneira prática. Escolha versículos que respondam às mentiras que você costuma ouvir. 6. Peça ajuda e confesse fraquezas. Não é fraqueza levar sua fadiga a um amigo maduro, a um mentor, ao seu líder espiritual. Comunidade é um dos instrumentos que Deus usa para fortalecer. Às vezes o que sustenta é uma oração enviada por telefone, uma visita breve, uma palavra de confirmação de alguém que já caminhou. 7. Reavalie ritmos e prioridades. Talvez haja atividades legítimas demais que, sem perceber, têm consumido sua energia. Faça cortes temporários. Lembre-se de que perseverança não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o essencial até o fim. 8. Treine sua fala. A linguagem tem poder sobre o coração. Quando surgirem pensamentos de desistência, responda com falas alinhadas à promessa de Deus que você escreveu.
Substitua não consigo por confio que Deus é fiel, dou um passo hoje. Isso não é negação da dor, é resistência ativa. 9. Cuide do corpo. Sono, alimentação e exercício influenciam sua capacidade de resistência espiritual. Se o corpo está esgotado, a alma tende a fraquejar mais fácil. Essas medidas são práticas e não substituem a dependência de Deus, mas cooperam com a graça. 10. Faça pequenas ações de fé. Não espere grandes sinais para agir. Pequenos atos de obediência reconstroem a coragem. Enviar uma mensagem de perdão, oferecer seu tempo para servir por 1 hora, orar por alguém. Cada ação é um passo que contraria a inércia. Enquanto você aplica esses passos, mantenha uma convicção central. Muitas vezes, a intensidade da batalha indica quão perto você está. O inimigo ataca mais ferozmente aquilo que vai render fruto. Isso não é garantia automática de vitória no tempo humano, mas é um chamado para permanecer. Gálatas 6:9 nos incentiva: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos. Aquilo que você planta em fidelidade será colhido na estação certa. Não transforme essa promessa em cálculo humano. Deixe-a ser um convite à perseverança. Agora quero fazer uma coisa essencial: orar com você. Uma oração simples, sincera, cobrindo sua fadiga, sua dúvida, sua identidade. Não porque a oração vá funcionar como fórmula automática, mas porque interceder diante do Pai é a prática que nos alinha à vontade dele e nos coloca debaixo de cuidado. Senhor Pai, venho diante de Ti agora. Eu te apresento cada pessoa que está ouvindo esta palavra e que carrega um peso tão grande que mal consegue respirar. Eu te apresento o cansaço que aperta o peito, a dúvida que corrói, a comparação que rouba a alegria, a distração que desvia o olhar. Eu peço em nome de Jesus que Tu renoves as forças onde há fraqueza. Dá clareza aos olhos que estão ofuscados. Dá memória aos corações que esqueceram as Tuas confirmações. Protege da voz enganadora que sussurra: desista. Levanta, Senhor, a verdade que confirma. Tu és fiel, Tu falaste, Tu caminhas com quem permanece. Fortalece a identidade de cada um segundo Cristo, que nenhum ataque consiga redefinir quem eles são em Ti. Dá sabedoria para cortar o que é supérfluo e coragem para permanecer no essencial. Revesti-os com a Tua armadura. Que a verdade seja escudo, que a justiça seja capa, que a fé cubra e proteja, que a palavra seja espada. Bloqueia, Pai, as ciladas do inimigo. Confunde planos que querem atrasar a promessa. Senhor, dá paciência para esperar no tempo certo e perseverança para andar passo a passo. Renova o fôlego, reacende a esperança. Confirma o chamado com pequenos sinais de Tua presença. Que diante de cada palavra de desânimo, o Teu Espírito traga consolação imediata, lembrança de promessas e companheirismo real. Em tudo que a glória seja Tua e que cada coração encontre força para dizer: eu não vou desistir no último passo. Em nome de Jesus. Amém. Sinta essa oração como um mover pastoral sobre sua vida. Não é uma garantia de resultados materiais, mas é um pedido ao Deus que conhece seu deserto e tem poder para sustentar sua caminhada. Depois de orar, volte à prática. Escreva uma promessa, leia um versículo que te firma, envie uma mensagem para alguém que te ajuda a lembrar quem você é. Faça um pequeno pacto consigo. Hoje você dará um passo, amanhã outro. Persistência se constrói assim. Antes de encerrar, quero reforçar algumas imagens que podem te acompanhar quando a tentação vier. Imagine a última curva de uma maratona. Os músculos tremem, a multidão não se vê, mas o som da linha de chegada chega distante. O corredor que vence não é o que nunca sentiu dor, é o que soube lidar com a dor, que respirou um passo de cada vez e manteve o foco na linha. Agora imagine a batalha espiritual como essa corrida. Você não está sozinho. Deus está presente na arquibancada e no seu lado, segurando sua mão quando falta força. A presença dele é o diferencial. Também guarde esta verdade prática. Quando a tempestade parecer mais forte, aproxime-se de uma comunidade. A fé não é uma competição, é um corpo. Busque irmãos que oram, permita-se ser cuidado. Muitas vezes a mão que te levanta vem de alguém que foi posto por Deus para esse propósito. Encerrando, você lutou tanto, não pode desistir agora. A transformação que você busca pode estar a apenas um passo. Talvez um passo que requer humildade, entrega e persistência.
Não transforme sua exaustão em sinal de que falhou. Interprete-a às vezes como indício de proximidade. Persevere conforme Hebreus nos orienta. Não te canses de fazer o bem conforme Gálatas. Peça com fé, sem duvidar, conforme Tiago. Mantenha a sobriedade de coração conforme 1 Coríntios. E reveste-te da armadura conforme Efésios. Use as estratégias práticas que conversamos. Admita o cansaço, relembre as confirmações, reduza comparações, proteja o tempo com Deus, procure ajuda, cuide do corpo e faça pequenos atos de fé. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que está à beira de desistir e comente: "Eu não vou desistir no último passo". Se quiser aprofundar, o material de apoio está no primeiro comentário fixado. Lembre-se, a batalha pode estar mais intensa porque a colheita está mais próxima. Não recue agora. Permaneça firme, confie no pastor dos pastores e continue. A transformação está a um passo, e eu creio que você dará esse passo.